Ok, Silvana, obrigado. Obrigado pela iniciativa do Instituto, obrigado também pela oportunidade de dialogar com vocês sobre a temática que nós vamos discutir hoje, né? Eu já fui apresentado, né? Eu sou Carlos Renato, sou geógrafo de formação, né? Mas também cursei especialização em juventude no mundo contemporâneo na Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, né? A FAGE, mas que é uma parceria com a rede de institutos e centros da juventude do Brasil, que nós vamos nos candidatar a participar, certamente, nós do Instituto. E o conjunto dessas expressões de institutos e centros desenvolvem atividades no Brasil todo, né, com a juventude, na animação da juventude, seja social, seja pastoral. O nosso instituto é o Instituto de Juventude da Amazônia, que já foi apresentado, né, do qual eu também componho, junto com a Silvana, a coordenação, e além de mim e da Silvana, temos também um colega comunicador, né, das ciências da comunicação social, que é o companheiro Heraldo, certo? Que também compõe a nossa coordenação. A nossa participação hoje aqui é a gente fazer um passeio sobre alguns conceituais de juventude que nós entendemos importantes para vocês que se inscreveram e estão participando agora do nosso curso de extensão, né? E é exatamente tentar problematizar sobre essa perguntinha, né, que norteia o nosso curso, né? Juventude é apenas uma palavra? A juventude é, de fato, apenas uma palavra? Então, essa pergunta, ela vai nos acompanhar e durante a nossa explanação, nós vamos tentar demonstrar para vocês outros conceituais que tratam sobre juventude e que podem melhorar o nosso trabalho, a nossa abordagem, o nosso entendimento, as preocupações que a gente tem com essa juventude, né? Ao mesmo tempo, compreender determinadas manifestações, expressões, seja no campo religioso, seja no campo social, seja no campo cultural, que fazem com que essa juventude possa se organizar, né? Se organizar em qualquer uma dessas expressões que a gente acabou de comentar com vocês. Então, nós vamos fazer um passeio, né, uma introdução sobre algumas categorias da juventude, trazendo alguns autores aqui para vocês, alguns autores interessantes e que já fazem pesquisa no Brasil. Essa é a nossa principal questão, né? E a gente vai perceber que esse debate sobre juventude não é um debate antigo, é um debate muito recente, né? E no Brasil, ele é um debate que, de fato, inicia a partir da década de 90 para cá. Essa produção acadêmica sobre juventude, né, sobre como é a vivência da juventude, sobre como são as experiências da juventude, sobre qual é a condição da juventude e como nós podemos caracterizar a juventude, né, ou como nós podemos conceituar, ou como nós podemos dizer o que é juventude, ela é uma coisa recente para as ciências de modo geral, especialmente para as ciências humanas, né, mas mais ainda para as ciências humanas e sociais no Brasil, né? Só a partir da década de 90 é que a gente vai ter um boom, né, um crescimento maior de pesquisa e, portanto, de produção das abordagens sobre juventude no nosso país, né? E, obviamente, como nós estamos posicionados numa região, que é uma região periférica do Brasil, que é a Amazônia, aqui também nós teremos uma quantidade um pouco mais diminuta
do que a região Centro-Sul, por exemplo, com relação a essa questão de produção da juventude, de produção conceitual, de produção acadêmica, etc. Tá? Então, esse é o nosso preâmbulozinho, né? Para a gente entrar aqui na nossa apresentação, a apresentação que nós preparamos para vocês, né? Então, é uma introdução sobre a construção das categorias juvenis e suas expressões na contemporaneidade. Não se assustem, coisas que vocês vão ouvir hoje, obviamente, vão se repetir durante o curso, né? Para fixar e para dar ênfase a determinadas categorias que nós entendemos que são importantes para o trabalho que vocês já desenvolvem com juventude e a compreensão que vocês têm dos processos que a juventude compreende, faz, realiza no nosso dia a dia. Tá? Bem, eu sou Renato Santos, o Rilson Cursino é o outro colega que está comigo hoje. Em todas as aulas nós teremos um professor, dois professores, na verdade, né, que poderão se revezar com as apresentações e o ensino, né, o processo de aprendizagem, de troca nas nossas aulas. Muito bem. Então, a primeira questão aqui que nós colocamos trata sobre as concepções da juventude, né? Durante a nossa aula e durante o curso, vocês vão ver aquilo que a gente está apresentando inicialmente aqui, né? O conceito de juventude é algo diverso e não consensual, certo? Então, não somente as ciências sociais, mas as ciências médicas, as ciências biológicas, a psicologia, o serviço social, tratam desse tema juventude, certo? Isso significa, a educação, a pedagogia, né? Isso significa que há uma atualidade da reflexão sobre a juventude na atualidade, na contemporaneidade, né? Mas esses conceitos de juventude, eles não nasceram do acaso. Eles foram sendo construídos na história humana. Foram sendo construídos por determinadas abordagens, e essas abordagens, obviamente, carregam já determinadas influências que vão dizer, né, de que forma tanto o Estado, quanto os pesquisadores, quanto a própria ciência moderna vai tratar essa juventude, né? Qual é a visão de mundo, qual é a perspectiva, certo, que dirige esse processo de reflexão sobre a juventude. Então, o conceito de juventude não é algo dado, certo? É algo diverso. Nós mesmos no curso faremos algumas opções para falar para vocês, né, a partir de um prisma, né? E o prisma principal que nós vamos trazer é da juventude como categoria social. Então, de todos aqueles conceitos que foram construídos na história da humanidade sobre juventude, ou na história recente das ciências modernas sobre juventude, nós vamos perceber que esse conceito de categoria social é aquele que nos parece um pouco mais abrangente, que consegue trazer para nós uma condição de compreensão maior sobre a juventude e sobre sua vivência. Tá? Então, o autor brasileiro que consegue expressar isso de uma forma bem bacana para a gente é o Grocco, certo? Luiz Antônio Grocco. Ele apresenta, então, a juventude, a definição de juventude como categoria social, dizendo que ela tem uma dupla função, certo? Essa dupla função qual é? Que a categoria social é, ao mesmo tempo, uma representação sociocultural e uma situação social. Veja, nós não estamos abordando a juventude aqui pelo comum aspecto da faixa etária, da classificação etária, da classe etária, da idade, né? Nós não estamos tratando disso, mas nós também não vamos fugir dela. Ela está presente nesse processo de produção do conceitual de juventude. A grande questão é que essa classificação etária, ou a idade, ou a classe etária, ou a etapa etária, ela não dá conta, por si só, de responder a essa pergunta do que vem a ser a juventude.
né, de qual é o conceito de juventude. Por isso, nós usamos esse instrumento, que é o da categoria social, a juventude como categoria social, para dar conta desse processo que suplanta a mera identificação de idade ou de período etário. Então, como diria Gropo, a juventude é uma concepção, representação ou criação simbólica fabricada pelos grupos sociais, ou seja, fabricada na sociedade, e pelos próprios indivíduos tidos como jovens. Os jovens se entendem, portanto, como jovens, se entendem como juventude, para significar uma série de comportamentos e atitudes a ela atribuído. Esses comportamentos e atitudes é aquilo que nós acabamos de chamar de representação sociocultural. Ao mesmo tempo que ela é uma situação vivida em comum por certos indivíduos. E esses indivíduos são os jovens, né? Então, os indivíduos que eu estou falando aqui, né, e que vivem esse processo de situação social ou uma situação peculiar própria desses jovens, dessa juventude, né, esses indivíduos são aqueles que nós chamamos de jovens, tá? Então, para ficar... Oi. Só para contribuir, no chat tem um link que o Dani postou, que é justamente a questão de tentar definir a juventude em uma palavra. E aí entra aqui também para contribuir nesse debate, para que tenha interação. Então, tem algumas pessoas que ainda não responderam, e aí a gente deixa para mostrar depois, mais lá na frente, aí ver quando dá para entrar de novo, quando retoma isso, a gente coloca de novo, que é para que os demais possam participar. Ok. Então, você acessa lá o nosso quiz e você vai definir a juventude em poucas palavras. Em uma palavra. É uma palavra, né, Rilson? Isso mesmo. Você vai definir em uma palavra o que é a juventude, tá? E aí depois nós vamos comparar, na nossa nuvem de palavras, nós vamos comparar com aquilo que nós vamos abordar nesse início aqui sobre concepções de juventude e sobre categoria social, tá? Juventude como categoria social. Então, a juventude, como categoria social, ela é ao mesmo tempo uma representação sociocultural, ou seja, ela define determinados comportamentos e atitudes de uma parcela da sociedade, que são jovens, né? E, ao mesmo tempo, é uma situação vivida em comum, uma situação social, certo, desses indivíduos que são tidos como jovens. Ao mesmo tempo que, na categoria social, a sociedade precisa reconhecer que o jovem é jovem e o jovem precisa se reconhecer dentro desse grupo. Então, esse conjunto articulado de ideias, né, a sociedade reconhecendo quem é o jovem, compõe aquilo que nós chamamos de juventude como categoria social. Veja, de fato, nós estamos saindo aqui da mera composição etária, da classe etária, da etapa etária, da idade, e indo para um campo que aprofunda essa nossa relação com aquilo que nós compreendemos por juventude. Muito bem. Mas antes de chegar nesse acúmulo que nós temos hoje, que o grupo nos trouxe, olha, o grupo é de 2000, né? Para nós é recente, mas já fazem 20 anos, né? Antes de nós chegarmos nessa compreensão de juventude como categoria social, a juventude era vista de outras formas, né? E aqui a gente vai passear um pouco sobre essas formas e mais tarde nós vamos retornar a ela para a gente fixar, a partir de alguns autores, essas concepções, tá? A primeira concepção é a juventude como fase natural da vida, né? Por que como fase natural da vida? Porque aqui você associa, por exemplo, ao processo de amadurecimento do corpo, a puberdade, né? E também entendendo a classificação etária como uma coisa natural, certo? A juventude, quando nós não conseguimos definir essa juventude, ou as ciências sociais não conseguiam definir essa juventude como uma classe etária ou como uma fase natural da vida,
alguns autores buscaram compreensão em autores que pudessem nos dizer se juventude era classe social ou não. Então, isso aqui foi uma outra concepção que foi trazida, né? Será que juventude, então, é classe social? Né? E muitos outros autores refutaram esse processo de juventude como classe social. Tá? Depois nós temos a juventude como classe etária, como faixa etária, né? Que é basicamente aquilo que geralmente nós trazemos como o principal conceito que a gente dá para a juventude, né? O jovem é aquele que inicia em tal idade e vai até tal idade, né? Isso é uma classificação etária, tá? Essa classe etária, essa faixa etária, essa classificação etária também foi uma das formas de se compreender a juventude, né? E também a juventude como geração, que mais tarde nós vamos aprofundar a nossa compreensão sobre o que vem a ser, tá? E sobre o que vem a ser geração e sobre o que vem a ser juventude como geração. Bem, essas noções que nós vimos agora, elas não dão conta da complexidade do fenômeno juvenil. É por isso que a opção de abordagem que nós fazemos é de compreender a juventude não mais como uma fase natural da vida, ou não apenas, né? Não mais como classe social, não mais como geração, não mais como faixa etária, tá? Ou não apenas como qualquer uma dessas concepções, mas compreender a juventude como categoria social, tá? Que foi nosso primeiro slide. Muito bem. Então, a gente vai fazer um passeio aqui rápido sobre uma caracterização dessa juventude como categoria etária, né? A primeira coisa que nós vamos abordar é que há, de alguma forma, uma diferença entre a abordagem das ciências humanas e sociais e a abordagem das ciências biológicas, das ciências médicas, das ciências da saúde e mesmo da psicologia, tá? O que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer que a juventude como categoria social demarca uma distinção entre as ciências humanas e as ciências biológicas e médicas. E, novamente, nós vamos trazer aqui o grupo, né, em 2000 e em 2004, onde ele aprofunda esse processo, esse material está na bibliografia lá, que o Wilson já demonstrou na nossa aula no Google Class, tá? E vocês vão poder aprofundar, né? Mas aqui a gente já fala o seguinte, né? As ciências sociais humanas, as primeiras, elas entendem a juventude, então, como uma construção social, como uma fabricação social, como uma invenção social, né? Levando, então, a noção de categoria social que nós já tratamos com vocês. Enquanto as últimas, elas vão naturalizar as fases da vida humana e vão relacionar, por exemplo, as mudanças que ocorrem no corpo, próprias da puberdade, à noção de adolescência. Então, daí vem uma distinção entre juventude e adolescência, né? A abordagem que relaciona a juventude com a puberdade, com a noção de puberdade, tá? E a abordagem da categoria social relaciona a juventude como uma categoria social, né? A abordagem das ciências humanas, na verdade, tá? Então, essa é a primeira distinção para a gente entender como esse processo de juventude como categoria social foi criado, né? O que vem primeiro? O que vem primeiro é a abordagem de naturalização das fases da vida, de naturalização das classes sociais, aliás, das classes etárias, das fases etárias, né? E dessa associação entre juventude e puberdade, né? Que vai dar naquilo que nós chamamos hoje de adolescência. É importante dizer que hoje já existem construções específicas das ciências sociais que fazem, inclusive, uma distinção da abordagem, mesmo social, mesmo sociológica, inclusive, das ciências humanas, entre adolescência e juventude, tá? Mas aqui nós queremos dar ênfase para essa situação entre as abordagens das ciências que nós acabamos de tratar. Uma outra situação importante é que, com a juventude como categoria social, nós vamos superar, certo, determinadas compreensões de juventude.
Que compreensões são essas que nós superaremos? Primeiro, um reducionismo a definições fisiológicas, exatamente aquela da puberdade, da mudança do corpo, né? Das psicológicas, a fase da crise, né? Os aborrecentes, coisas desse nível, né? Ou aquelas aculturalistas, aquelas que vão apenas compreender a juventude a partir de marcações culturais, certo? Ou de produções culturais dessa juventude. Nós não estamos falando que essas definições elas não influenciarão o conceitual de juventude, influenciarão. Mas quando nós fazemos essa abordagem, ou nós abordamos apenas a partir da fisiologia, ou da psicologia, da psique, né? Ou da cultura juvenil, nós, obviamente, nós vamos estar deixando de lado uma compreensão maior sobre essa questão da abrangência, da complexidade da juventude. Alguém levantou a mão? Rios, pode me dizer se é no final ou é agora? É no final, né? No final, Renato. No final. Então, aí a gente vai anotando os nomes das pessoas que vão levantando a mão, ou a pessoa já pode escrever no chat, e aí, no final, a gente vai responder a todas as perguntas, tá? Para ficar melhor, escreva no chat pergunta, que aí a gente está anotando aqui, e aí no final organiza para passar, para tirar dúvida. Que aí fica mais prático. Ok. Então, a Ceci levantou a mão, ela faz a pergunta no chat, e aí a gente já responde mais tarde. Então, supera também a noção de uma mera fase da vida, nós já vimos o porquê, né? Supera a noção de uma classificação etária, de uma classe etária, de um período etário, né, de uma idade, única e exclusivamente como aquilo que nós vamos estabelecer como juventude. Supera a noção de uma etapa natural, que naturaliza a noção de juventude como uma coisa natural, né, como um processo eminentemente natural, e que não tem nenhuma produção cultural ou social, né, ou comportamental, e associa essa etapa natural aos comportamentos. É uma coisa que nós fazemos quase que sempre com os adolescentes, por exemplo, né, com a adolescência, né. E a tendência à naturalização dos modos de ser e fazer dos grupos juvenis. Então, eles agem assim porque é natural dessa etapa da vida, né? Seria a naturalização do modo de ser. Bem, ao mesmo tempo que nós podemos compreender que essa categoria, o uso dessa categoria social, significa admitir outras questões. Primeiro, que houve uma invenção social da juventude que ocorreu na modernidade, certo? E que não se pode imprimir a ela uma versão unicamente naturalizante, certo? Depois, que nem todas as civilizações, nem todos os povos, têm uma fase intermediária entre infância e vida adulta. Isso indica por que a juventude foi uma invenção da modernidade, ok? Depois, que há uma complexidade própria do fenômeno juvenil, certo? E isso aqui tem a ver com quando nós compreendemos juventude como uma fase de preparação para a vida adulta, né? Então, a gente compreende a juventude como uma fase de preparação para a vida adulta. Então, ela não tem sentido em si mesma, porque ela vai ter sentido, ela vai se realizar plenamente quando for adulto. Ela é apenas uma fase de preparação. Isso retira a complexidade própria do fenômeno juvenil, né? Então, essa afirmação de que há uma complexidade própria é exatamente para a gente superar essa noção de que a juventude é apenas uma fase de preparação. E depois também admitir que não se pode analisar ou atuar próximo à condição juvenil, e aqui isso lida diretamente com vocês, porque todos vocês devem ter algum trabalho com a juventude, desconsiderando ou menosprezando as situações sociais concretas, as realidades, as vivências, as coletividades produzidas por essa juventude, certo?
ou por essa juventude, ou com essa juventude. Ok. Então, nós vamos aprofundar ou entender melhor por que, então, a juventude é uma invenção da modernidade, né? Então, novamente, o grupo nos apresenta que a juventude surgiu durante a modernidade, ela nasceu durante a modernidade. Por isso, a gente entende ela como uma criação, como uma invenção da modernidade. E isso tem a ver exatamente com esse reconhecimento aqui de que nem todas as civilizações têm uma fase intermediária entre infância e adultez, né? Então, não havia antes uma noção de juventude como nós conhecemos hoje, antes da modernidade, certo? Essa construção da juventude, portanto, está relacionada aqui, quando nós tratamos de modernidade, está relacionada à construção de um modo de produção específico, que é o capitalismo. O capitalismo como modo de produção e também com o processo de modernização e atualização das ciências, que ocorre no mesmo período, tá? Nesse contexto, então, a juventude nasce num campo exclusivo. Ela não nasceu para todos, né? Então, como ela nasce nesse campo da modernidade, ela nasce carregada, certo? Ou destinada apenas a um determinado público. Que público é esse, né? Então, a juventude nasce branca, nasce europeia, nasce ocidental, nasce burguesa e nasce urbana. Então, toda vez que eu tenho uma etnia que não é branca, nesse momento, não se vivia a juventude. Toda vez que eu tenho outros povos que não os europeus, não se vivia a juventude nesses outros povos até esse momento da modernidade, né? Toda vez que eu tenho alguém que está na classe social burguesa, ela também não vivia plenamente juventude, tá? Então, o nascimento da juventude coincide, portanto, não somente com a consolidação do capitalismo, mas também da burguesia como classe. Surge, então, a noção de juventude como uma fase de preparação, né? A preparação para a vida adulta. É aqui que surge essa fase e que nos acompanha, inclusive, até hoje, especialmente nós educadores, os pais, e mesmo as instituições de socialização como a igreja, né? Então, passa a existir o que nós chamamos de moratória social. O que é a moratória social? É exatamente esse momento de preparação em que o jovem, nesse caso, ele está livre das responsabilidades da vida adulta, né? Livre de responsabilidades outras que não seja se dedicar a essa preparação, se dedicar a essa vivência, se dedicar a esse momento de preparação, né? É isso que é chamado aqui de moratória, chamada de moratória social, que é um outro conceito e uma outra definição de juventude como moratória social. Muito bem. Então, deste modo, a noção de juventude, ela nasceu restrita e voltada a um público específico e que tinha condições e o privilégio de viver essa condição de realizar a moratória social e de viver aquela situação de condição juvenil que nós falamos no início da nossa aula, né? E aqui, novamente, uma citação do grupo para dizer exatamente isso, que a juventude, então, ela foi engendrada pelas práticas e discursos institucionais, oficiais, estatais, de orientação liberal, burguesa, no marco daquilo que nós chamamos de modo de produção capitalista, né? E que foi legitimada pelas ciências sociais. Quem não estava nesse conjunto aqui de influências oficiais, estatais, burguesas, liberais, não vivia, portanto, aquilo que nós chamamos de juventude hoje. E aí nós entramos no que seria a condição juvenil, né? Quando a gente fala, então, de que um determinado público viveu mais plenamente a condição juvenil na hora do nascimento da juventude, ou seja, durante a modernidade, né? As outras não estavam vivendo. Então, no processo de afirmação da juventude, do que nós chamamos de juventude hoje, dos diversos grupos juvenis, ou do que nós chamamos de hoje de juventudes, vai se aproximando dessa vivência da condição juvenil os não brancos, né, os não burgueses, os não elitistas, os não ocidentais, né? Deixa de ser masculina para ser também feminina, que é um outro recorte,
de quando a juventude nasce, né? Além de ocidental, de urbana, de burguesa, ela nasce também masculina, né? Então, outras categorias, portanto, elas vão subvertendo aquilo que inicialmente se entendia como a vivência da condição juvenil, né? A possibilidade de viver, por exemplo, a moratória social, e outros públicos vão entrando nessa condição juvenil. Então, você pode falar hoje de juventude negra, de juventude amarela, de juventude oriental, mestiça, rural, tá certo? Ao mesmo tempo que eu posso falar em juventude operária, em juventude feminista, em juventude periférica, tá? Em juventude de regiões periféricas, como a Amazônia, por exemplo. Tá? Então, essa condição juvenil nasce restrita, tá? Mas vai se ampliando, tá? Esses jovens pertencentes a uma classe social ou etnia que antes era marginalizada e que não conseguia viver a condição juvenil, pode, a partir de agora, né, a partir de um determinado momento da história, de que toma consciência de que pode se aceitar como juventude e é aceito pela sociedade como juventude, de criar uma identidade juvenil, né? Por que aceitar e ser aceito? Porque ele está lá naquela nossa referência de categoria social que nós falamos no início da aula, né? Então, uma juventude calcada no reconhecimento, né, dessa identidade juvenil e explicitando a sua diferença diante das outras formas de viver a juventude, né? Num gesto inesperado, diante do processo que gerou o direito à juventude, né? Nós vamos discutir aqui juventude e políticas públicas, vamos discutir também o direito à juventude, né? Esse direito à juventude, portanto, chega tardiamente às classes populares e às etnias marginalizadas. Também uma contribuição que o grupo traz para nós, tá? Então, a condição juvenil seria o quê? A condição de indivíduos e grupos que vivenciam uma relação experimental, ou que seria isso? O primeiro contato, né, com valores e estruturas sociais, com valores sociais e com estruturas sociais. E aí o Juarez Dairel, que é um sociólogo da educação, ele vai apresentar para a gente, né, o que de fato é a sociedade, a condição juvenil brasileira, né? Como ele entende essa condição juvenil, e ele vai falar de uma nova condição juvenil brasileira, na verdade. Como a juventude atual vive essa condição juvenil, né? Então, ele vai dizer o seguinte, olha, condição vem do latim, conditio, né? É a maneira ou a situação de alguém perante a vida em sociedade, ok? Então, é a maneira e a situação com que a juventude vive, né? Experimenta, né? Para dialogar com aquilo que o grupo falou da experiência, né? Na sociedade, em sociedade, a partir dos valores da sociedade. Mas é também as circunstâncias necessárias à verificação desta maneira ou desta situação. Então, as circunstâncias que podem levar a essa vivência da condição, né? Ou seja, saindo do sujeito e indo para, empregando isso de uma forma mais coletiva, ao conjunto daqueles que nós podemos compreender como jovens, né? Então, além da condição ser uma maneira, uma situação de vivência, ela é marcada também pelas circunstâncias necessárias à verificação da vivência dessa situação. Então, condição juvenil consiste no modo como uma sociedade constitui e atribui significado à juventude, tanto quanto no contexto histórico geracional, ou seja, a situação em que se vivencia o ser jovem, levando em conta os diversos marcadores de diferenças sociais, como classe, etnia e gênero, e como também as dimensões simbólica, material, política e histórica. É a forma que se produz juventude numa dada sociedade. Então, a gente falou aqui que a juventude é uma construção da modernidade, mas existiam formas de dialogar a juventude, nós vamos ver isso em História da Juventude, diferentes dessa forma criada pela modernidade, né?
Então, a gente pode dizer que esses outros períodos podem, sim, ter vivido uma condição específica juvenil, né? É isso que nós queremos dizer aqui nessa parte. Muito bem. E essa nova condição juvenil brasileira vai ser caracterizada por alguns pontos do Juarez Dairel, que é esse sociólogo da educação. O que ele diz? Que essa nova condição juvenil brasileira, ela é caracterizada pelas influências e transformações socioculturais do mundo ocidental, né? E isso aí a gente pode ampliar para falar de quê? Para falar de globalização, para falar de revolução técnico-científica, para falar de flexibilização das relações do trabalho, para falar do avanço do ideário neoliberal e para falar da financiarização da economia, por exemplo, né? Então, essas influências fazem com que a juventude vivam uma forma, uma situação de juventude, coletivamente, que não era a mesma de 50 anos atrás, 100 anos atrás, 200 anos atrás. Tá? Ao mesmo tempo, ele vai caracterizar essa juventude através das expressões culturais que essa juventude cria, certo? Chamada aqui de culturas juvenis. Aqui estariam também os bandos, as gangues, as galeras, as sociabilidades juvenis. Tá? Vai ser caracterizado por uma juventude trabalhadora e empobrecida, né? Ele vai compreender que a maioria da juventude é uma juventude trabalhadora e empobrecida, né? E também vai falar das sociabilidades, quer dizer, das formas que a juventude vai criar, certo? Para se divertir, para passar o tempo, para namorar, para se relacionar, para criar perspectivas, né? Inclusive as culturas juvenis, né? Uma nova relação com o tempo e com o espaço, especialmente do ponto de vista da sua experimentação juvenil, associada a como se vive os interstícios entre ficar na família e ficar na escola. Então, entre ficar na família e ficar na escola, que são instituições tradicionais, essa juventude vai poder criar uma nova relação com o tempo e com o espaço, realizando sociabilidades, realizando culturas juvenis, ou mesmo realizando o seu sustento, né, dessa juventude trabalhadora. Ao mesmo tempo que esse jovem vai ter novas relações com as instituições tradicionais, novas relações com a escola, novas relações com a religião, com as igrejas, novas relações com a família e também novas relações com partidos políticos, movimentos sociais, sindicatos, etc. Então, aqui a gente chega numa fase que a gente revê um pouco esses entendimentos da juventude, né? Então, a gente pode emprestar do grupo novamente, né, a juventude como um problema social. Os primeiros estudos sobre juventude no mundo, eles estavam ligados exatamente à compreensão de juventude como problema social. Isso significa o quê? Isso significa falar da delinquência na juventude, dos bandos, das gangues, de como essa juventude contestava a moral, as relações, as instituições daquele momento, né? Ao mesmo tempo que o contexto em que se vive essa juventude como problema social é um contexto de avanço do capitalismo industrial, de avanço desse capitalismo nos países europeus, ou seja, entre o final do século XVIII, saindo para o século XIX. Depois tem a juventude como uma fase natural da vida, nós já tratamos aqui disso, né? Mas o que ela faz? Ela busca demarcar fronteiras naturais e etárias, né, dando ênfase ao caráter biopsicológico, associando a puberdade, né, e trazendo a noção de adolescência. Tá? Por outro lado, nós temos a juventude como moratória social, que é aquele momento de preparação que nós falamos para a vida adulta, caracterizada pela vivência de atividades específicas de preparação. Então, aí nós temos ir à escola, nós temos, por exemplo, na igreja, ir à catequese, né? Ou nas igrejas evangélicas, ir à escola dominical. Quer dizer, esse momento de preparação da juventude. A juventude precisa
vivenciar esse momento de preparação antes da adultez, antes de assumir as responsabilidades da adultez, da vida adulta. Então, ele precisa se preparar para essas responsabilidades e o momento da moratória social é o momento para isso. Né? E a juventude como etapa etária ou como classe etária, né? Ela é baseada em medidas e critérios que determinam estágios da vida, aí não só a juventude, mas todas as etapas da vida, né? A vida adulta, a infância, a velhice, né? A idade e o tempo são absolutos e demarcam essas diferenças, né? Sociais e individuais, tá? Mas também estabelece uma generalização comum, né? Universalizante para esse grupo, né? O grupo juvenil, o grupo da infância, o grupo dos idosos, o grupo da vida adulta. Então, essas são as nossas classes etárias e a juventude estaria também sendo compreendida como essa classe etária, como essa etapa etária. A juventude como geração, né? Aí vamos trazer aqui dois conceitos, que é a unidade de geração, que está lá no grupo, no material, vocês vão poder aprofundar, e de conexão geracional, tá? Que é do Wheeler, da Wheeler, né? Fazendo uma revisão da teoria de um teórico, que é o Karl Mannheim, certo? Que é um dos clássicos, digamos assim, né, em nível internacional, que estudou juventude, que estudou geração, que estudou juventude e educação, por exemplo. Ele era um educador. Então, ele apresenta essa unidade social dentro daquilo que se compreende como geração, mas compartilhando uma experiência natural. Então, aqui você tem uma mescla, a partir do Mannheim, entre uma produção social de juventude e uma etapa de vivência dessa experiência natural. Então, ele dizia que a experiência era natural daquela etapa de vida que estava sendo caracterizada pela geração. A juventude como juventudes, que deriva de quê? Das vivências, das experiências da juventude na sociedade, né? Trazendo a categoria social juventude para ser abordada levando em consideração outras categorias, né? Como o gênero, como a etnia, como a religião, como a região, como a condição urbano-rural, né? E falando, então, que agora essa juventude não está mais circunscrita à burguesia, ao Ocidente, ao mundo urbano, certo? Fazendo originar, portanto, outros grupos juvenis, né? Outras sociedades, então, vão afirmando essa possibilidade de viver a condição juvenil e de querer ser entendido como jovem, né? O jovem se reconhecendo como tal e a sociedade reconhecendo ele. Né? Esses grupos, então, essa diversificação, essa mescla entre a categoria social de juventude e outras categorias sociais, como aquelas que nós já falamos, né, vai dar para a gente aí, então, uma quantidade enorme de diversificação daquilo que nós compreendemos como juventude. Esse, então, é a compreensão de juventude como juventudes, no plural, tá? E a juventude como um estilo de vida. Aqui, o ser juvenil, então, ele perde a identidade cronológica, a relação com a geração, a relação com a fase natural da vida, a relação com uma categoria etária, com uma idade, né? E ele passa a ser uma forma de ser, um estado de espírito, né? Então, ele passa a ser mais um estilo de vida, certo? Do que necessariamente uma categoria social compreendida dentro da geração ou dentro do processo de compreensão de juventude como categoria social, ou da complexidade das juventudes, né? Mas isso se dá por conta de quê? Daquilo que nós chamamos de desinstitucionalização dos ciclos da vida. Então, não há quem é idoso não quer ser chamado como idoso. Quem é adulto não quer ser compreendido como adulto. Aquele adulto se veste como jovem, consome coisas do jovem. Então, essa é a juventude como estilo de vida, né? E é desse espírito
estado de espírito, dessa forma de ser, que nós falamos, então, em juventude como estilo de vida, né? Reforçando determinados padrões de consumo, então aí tem uma relação nítida com um consumismo juvenil, né? E tendo a juventude como uma espécie de Eldorado a ser conquistado pelas pessoas, né? Aí tem o culto ao corpo, aí tem as drogas para melhorar o corpo, a sua disposição, né? Colocando, então, a juventude como estilo de vida. Nós podemos aqui rapidamente citar que os primeiros estudos sobre juventude foram dessas 3 pessoas aqui, que a gente acha muito importante trazermos aqui na nossa aula, né? Primeiro, a Sulamita Brito, em 1968, depois o Ottaviani, em 1962, e a Maria Alice Forac, que tem uma sequência aí de 1969, 72, 77 e 88, de produções sobre a juventude. Essas produções iniciais da juventude, elas tratavam de uma juventude da classe média, de jovens da classe média, ou seja, daqueles que poderiam viver a moratória social, daqueles que poderiam viver a fase de preparação para a vida adulta, né? E a reflexão, geralmente era uma reflexão pautada pelo ensino secundário ou pelas universidades, né? E também por uma caracterização de como essa juventude se relacionava com a família, com as instituições, né? O processo de rebeldia que poderia haver entre essa juventude e a sua família, ou então a escola, né? E também do ponto de vista da organização política, do posicionamento político dessa juventude. Então, o Ottaviani, a Sulamita Brito e a Maria Alice Forac são os pioneiros, né? Um destaque especial para a Maria Alice Forac, porque, embora a publicação tenha sido em 1969, a Maria Alice vai escrever já na década de 30 sobre juventude, tá? Depois, o que nós podemos concluir com essa nossa aula de hoje, né? Que foram as trações das classes burguesas e das aristocracias que primeiro experimentaram a condição juvenil, o direito à juventude. Depois, essa juventude burguesa, urbana, a ocidental, a europeia, branca, ela formou aquilo que nós chamamos de uma espécie de juventude padrão, uma juventude hegemônica, né? Ou a hegemonia da noção de juventude. Tá? Essa juventude padrão associava a um só tempo aspectos sociais do burguês e do aristocrata, do branco, do ocidental, do urbano e do masculino. Né? Essa juventude padrão também é aquela que vai ser inventada com a modernidade. Né? Então, é a noção de juventude que se implementa entre os séculos XIX e XX, a partir do século XIX. Né? Mas hoje, esse padrão de juventude, que foi estabelecido pela modernidade, pelo capitalismo, ele foi subvertido. E outros povos passam a participar desse processo. Né? Outras classes, outros povos, outras etnias, outros lugares, outras nações, outras regiões do planeta passaram a reivindicar o direito à juventude e o direito de viver a condição juvenil. A juventude nasceu com classe, com raça, com gênero e com nações e lugares definidos, mas isso hoje é subvertido. Né? Então, esse padrão, ao longo da história, né, vai fazer esse intercâmbio com outras categorias sociais, vai fazendo com que outros grupos juvenis reivindiquem para si o direito à juventude, o direito à vivência da condição juvenil. Né? E concluímos ainda dizendo que esses entendimentos de juventude eles dependerão da linha de abordagem que se trabalha com a juventude, né? Que eles são variados e que eles vão depender da abordagem que essa instituição, as instituições, a ciência, a família, a igreja, o partido político, o movimento social, a forma com que enxerga a juventude, com que vê a juventude, com que vê a realização da sua condição juvenil. Então, por hoje era isso. Eu agradeço a paciência de vocês e agora vamos para as perguntas aí no chat. Muito obrigado.